Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais dramáticas e, olha, mais humanas de toda a Bíblia, Gênesis 16. É uma daquelas narrativas, sabe, cheia de tensão, que fala sobre fé, claro, mas também sobre aquela impaciência que bate quando a gente espera muito por algo e, no meio disso tudo, sobre uma compaixão divina que aparece de um jeito totalmente inesperado, bem no meio do deserto. E essa pergunta que está aí na tela, ela é o fio da meada para tudo que a gente vai conversar. Porque no fundo, a história de Abrão, Sarai e Agar tem tudo a ver com a gente, né? É uma experiência universal. O que acontece quando o tempo de Deus simplesmente não bate com o nosso relógio? Então vamos lá, vamos arrumar o palco para essa história. Bem no centro de tudo, a gente tem uma promessa, e não é qualquer promessa, é algo grandioso, vindo de Deus. E no coração dessa promessa, quem a gente encontra? Um casal, Abrão e Sarai, já com uma certa idade e que são a peça-chave para que tudo isso aconteça. E é aqui que o nó aperta. É aqui que nasce o grande conflito da história. Pensa só, de um lado, a gente tem a palavra de Deus, uma promessa de uma descendência, tipo, incontável. Do outro lado, a realidade, nua e crua. Sarai não podia ter filhos. E naquela cultura, naquela época, isso era mais que uma dor pessoal. Era quase uma vergonha social, uma tragédia completa. E olha, não foi uma esperinha de 1 ou 2 anos, não. Já tinham se passado 10 anos. 10 anos que eles estavam em Canaã, a terra prometida. Tenta imaginar isso, uma década inteira, se apegando a uma promessa, mas sem ver absolutamente nada acontecer. A pressão devia ser, nossa, algo absurdo, tanto a cobrança pessoal quanto o que os outros deviam pensar, né? E é exatamente nesse ponto, nesse auge da tensão, que o famoso jeitinho humano entra em campo. Diante do silêncio, da demora, surge um plano para tentar resolver a crise. Um plano que, como a gente vai ver, trouxe consequências bem sérias e duradouras. E é super importante a gente entender uma coisa aqui. A ideia da Sarai não foi uma loucura total tirada do nada. Naquela cultura, usar uma serva como mãe substituta, digamos assim, era algo comum, era previsto em lei, estava nos códigos da época. Mas o ponto que a Bíblia quer mostrar não é se era legal ou ilegal, o foco é outro. É o que acontece nas nossas relações, na nossa vida espiritual, quando a gente decide agir por conta própria, sem consultar a Deus. E aqui, nas palavras da própria Sarai, a gente consegue sentir o peso da dor dela, do desespero. É pesado, né? Ela chega a culpar a Deus pela sua condição. E é a partir dessa dor que ela resolve tomar as rédeas da situação. Ela propõe a solução. E o Abrão? Bom, ele simplesmente concorda, meio passivo na história, né? Ele topa o plano. E, olhando assim por cima, parece que deu tudo certo. A Agar, a serva egípcia, engravida. Problema resolvido? Bom, parecia que sim. Só que não. O resultado imediato não foi festa, não foi alegria. Foi racha. As relações dentro daquela casa se quebraram. A dinâmica de poder virou de cabeça para baixo, da noite para o dia. A Agar, agora grávida do herdeiro, começa a olhar para Sarai com desprezo. E a Sarai, que era a matriarca, se sente humilhada. O plano humano começou a apresentar a conta, e era uma conta bem alta. Daí para frente, a coisa só piora. A briga dentro da casa do Abrão vira uma bola de neve, e a situação chega num ponto em que uma das personagens, tomada pelo desespero, não vê outra saída a não ser fugir. Fugir para a solidão do deserto. O ressentimento da Sarai explode. E explode para cima de quem? Do Abrão. Ela joga a culpa toda nele. A frase dela é de uma força impressionante. Que o Senhor julgue entre mim e você. Imagina o clima. A parceria dos dois ali, ó, fica totalmente abalada. A culpa vira uma batata quente que ninguém quer segurar. E o Abrão, mais uma vez, lava as mãos. Ele basicamente diz: a serva é sua, resolve aí. E devolve o poder para Sarai. O resultado? A Sarai passa a maltratar tanto a Agar, mas tanto, que a única opção que Agar enxerga é fugir. Ela corre para se livrar daquele sofrimento, mas acaba indo de encontro a um lugar perigoso e totalmente solitário, o deserto. E é exatamente aí, no fundo do poço, no momento mais sombrio da história, no meio do nada, que tudo muda. O foco da narrativa sai do erro humano e vira para uma intervenção divina espetacular. Sozinha no deserto, Agar é encontrada pelo anjo do Senhor.
E olha, esse momento é gigantesco do ponto de vista bíblico. É a primeiríssima vez que essa figura, o anjo do Senhor, aparece. E ele não é um mensageiro qualquer. Ele age e fala com a autoridade do próprio Deus. E a pergunta que o anjo faz é muito profunda. Não é só logística. É uma pergunta que força Agar a confrontar sua realidade, seu passado de dor e seu futuro totalmente incerto. E o mais incrível, ele a chama pelo nome. Ele sabe quem ela é. Para Deus, ela não era só mais uma fugitiva anônima no deserto. A reação da Agar a esse encontro é simplesmente uma das coisas mais lindas de todo o Antigo Testamento. Ela dá um nome novo para Deus, El Roi. Tu és o Deus que me vê. Pensa no poder disso. Uma mulher, uma serva, estrangeira, fugitiva. Alguém que era, para todos os efeitos, invisível para a sociedade. E é justamente ela que se sente vista, totalmente vista por Deus. E esse momento foi tão, mas tão marcante que até o lugar ganhou um nome por causa disso. O poço onde tudo aconteceu passa a ser chamado de Bir Lahai Roi. Basicamente, o poço daquele que vive e me vê. Virou um monumento, um lembrete eterno daquele dia. O lugar onde o Deus vivo viu uma mulher em aflição. Mas o encontro não para por aí não. Deus não só vê a Agar, como também dá a ela uma promessa, detalhando o futuro complexo do filho que ela estava esperando, Ismael. Essa tabela aqui resume bem a profecia. O nome do menino vai ser Ismael, que significa Deus ouve. Lindo, né? Porque Deus ouviu o sofrimento da Agar. A profecia diz que ele vai ser um homem livre, indomável, tipo um jumento selvagem, e que a vida dele vai ser marcada por conflitos. É uma bênção e uma dificuldade tudo junto. Ele vai ter uma grande descendência, mas a sua história será de muita luta. E o capítulo fecha com um número, seco, 86. Essa era a idade de Abrão quando Ismael nasceu. Esse número está aí para nos lembrar do tempo que passou, da longa jornada, e para deixar bem claro que, apesar de tudo, esse ainda não era o filho da promessa original. Para Abrão e Sarai, o relógio da espera continuava correndo. Tá, mas e aí? O que essa história tão antiga, tão cheia de dor, mas também de esperança, tem a ver com a nossa vida hoje? Vamos tirar algumas lições práticas daqui? Primeiro ponto, e talvez o principal de todos, Deus é El Roi, o Deus que enxerga quem ninguém mais vê. Os marginalizados, os estrangeiros, quem está sofrendo calado. Segundo, a história é um baita alerta sobre a nossa mania de querer dar uma mãozinha para Deus, de apressar as coisas. Nossos atalhos podem criar mais dor. Terceiro, a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Ele cumpre o que promete, do jeito dele e no tempo dele. E por último, a compaixão de Deus por Agar nos desafia a fazer o mesmo. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente refletir. No nosso dia a dia, nas nossas comunidades, quem são as Agares ao nosso redor? Quem são as pessoas que se sentem invisíveis, deixadas de lado, sem voz? A história de Agar nos convida não só a confiar no Deus que vê, mas a sermos seus olhos e mãos para acolher aqueles que a sociedade, muitas vezes, prefere esquecer.